Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Livro: Opúsculos por Alexandre Herculano, tomo 03. Por Alexandre Herculano. Lisboa, Imprensa Nacional. Contém este volume diversos escritos sobre duas questões históricas. A primeira, que se refere às tradições fabulosas acerca da Batalha de Ourique, quase que não tem valor algum à luz da ciência. Expor semelhantes tradições era, por assim dizer, refutá-las, e perante a história tal refutação seria de sobra. A segunda, relativa à situação das classes servas na Espanha desde o VII até o XI século, versa sobre a legitimidade da solução que adoptei num dos mais difíceis problemas que se me ofereceram ao escrever o terceiro volume da História de Portugal, na epocha decorrida desde a fundação da monarquia até o fim do reinado de Afonso I. As phases da lenta transformação do escravo das sociedades antigas, no obreiro, cidadão livre das sociedades modernas, obscuras ainda em parte na história da civilização e do progresso humano entre as nações da além dos Pirineus, muito mais o são aquém deles. As divergências e divergências profundas, entre os que se dedicam a estudar o assunto nascem dessa obscuridade, e é dos debates que ele pode suscitar que há de surgir afinal a luz. Como tantas vezes sucede, não foi a questão grave e difícil que a levantou a ruído, foi a insignificante que despertou as atenções e que produziu viva agitação na imprensa e fora da imprensa, dividindo em dois campos o público que lê. É que na primeira interessava apenas a ciência, e a segunda contrariava os intuitos de uma parcialidade e as preocupações dos espíritos vulgares, que constituem o grande número. Se a religião era estranha ao assunto, ou antes ganhava na supressão de uma pia fraude, perdia com isso a maioria do sacerdócio, atarefada hoje mais que nunca, em tecer a rede de supostos milagres em que parece querer amortalhar o catolicismo. Escrevendo um livro serio, eu afastara brandamente para o limbo das fábulas aquelas ficções ridículas, porque era forçoso fazê-lo. Nem tivera a intenção do escândalo, nem a cousa o valia. A maioria, porém, do clero não o entendeu assim. Na carta ao Patriarca de Lisboa, com a qual este volume começa, está a resumida notícia das agressões de que fui alvo, e que por algum tempo suportei com resignação ou indiferença, em que provavelmente hoje, que sei melhor o que tais agressões valem, continuaria a permanecer. Estava, porém, então naquela epocha da vida em que a paciência cristã não é a virtude mais vulgar do homem. O leitor ajuizará se os prelados portugueses foram ou não imprudentes em tolerarem ou talvez favorecerem aquelas ineptas e brutais manifestações da ignorância e do interesse ferido. Pelo que toca ao opúsculo sobre o estado das classes servas da península no decurso dos séculos VII, destinado a combater as opiniões do erudito Munhoz Y. Romero, é bem de crer que ao meu ilustre adversário não faltassem argumentos para contrapor as objeções que lhe fiz, mas afastaram-no do debate outros estudos até que veio salteá-lo à morte, quando a Espanha tinha a esperar os melhores frutos da alta inteligência, daquele incansável cultor da história. Buscando ambos a verdade, a discussão encetada conduzir-nos-ia, provavelmente, a modificarmos tanto um como o outro, as nossas ideias, talvez absolutas em demasia, e a estabelecermos uma doutrina sólida sobre tão espinhoso assunto. Entretanto, ainda hoje me persuado de que para nos aproximarmos, seria ele que teria de andar mais caminho. Julgá-lo-ão os que depois de lerem atentamente o meu modesto trabalho, examinarem com igual atenção o escrito de Munhoz Y. Romero, e a apreciação desse escrito por M.R. de Rosieri. Janeiro de 1876. A Batalha de Ourique. Eu e o clero.
Ao Patriarca de Lisboa, junho 1850. É debaixo da impressão de vivo desgosto, e cedendo enfim ao impulso de justa indignação, que dirijo a Vossa Eminência esta carta. A desculpa que merece um ânimo turbado por ofensas imerecidas, e o favor que sempre encontrei em Vossa Eminência, me fazem esperar que esse favor não padecerá quebra, se alguma fez mais forte do que eu desejara me fugir da pena ao escrever este papel que solenemente o declaro desde já, não tem por objeto, como alguém poderia supor, pedir desagravo das ofensas a que aludo. De natureza são eles, que nem preciso nem quero que outrem as puna. Sei e posso eu fazê-lo se cumprir, de um modo que sirva de escarmento à ignorância perversa e à hipocrisia insensata. O meu intuito é apenas rogar diretamente a Vossa Eminência, e indiretamente aos demais prelados de Portugal a cujas mãos chegar esta carta por intervenção da imprensa, que obstando a novas provocações da parte do clero, me poupem a dar uma dura lição a indivíduos, que desconhecendo os deveres do sacerdócio e incapazes de sentimentos de moderação, tentam excitar as paixões odientas de um fanatismo que já nem talvez o povo compreende contra um homem que nunca lhes fez mal, e que nem sequer se lembra deles, porque tem coisas um pouco mais sérias em que cogitar. Há 4 anos que publiquei o primeiro volume de uma Historia de Portugal, que tem feito certa impressão no país, e ainda fora dele. Na benevolência com que esse livro foi recebido por naturais e estranhos nada, há provavelmente que deva lisonjear o amor próprio literário do autor, mas há uma prova de que o público reconheceu nele certa independência de espírito e uma estricta imparcialidade, para a qual o longo e severo exame dos factos o habilitava. Como eu o previra na advertência posta à frente daquele primeiro volume, a sinceridade da narrativa, estribada em monumentos indisputáveis, destruindo muitas dessas tradições, mais ou menos improváveis, que deturpam a história de todos os povos, suscitou contraditores. Era coisa natural. As manifestações de cólera, as injúrias vertidas contra mim na imprensa, não podiam causar-me nem estranheza nem abalo. Estava resolvido a guardar silêncio perante eles, e a prosseguir na senda que abrira, sem me distrair com lutas esteréis. A verdade fica, e as preocupações passam. Ao mesmo tempo a minha resolução inabalável era e é, desprezar todos os respeitos humanos que se contraponham à voz da própria consciência. Todavia o não nos afastarmos dos seus dictames é empenho que não sai de graça neste mundo de paixões pequenas e más, e bem louca esperança seria a minha, se a tivesse de evitar os efeitos de uma lei universal. Era por isso que estava resolvido a esgotar resignadamente o meu calix. Pouco depois da publicação do primeiro volume da Historia de Portugal, num periódico literário da Universidade de Dublin, um crítico inglês punha em dúvida se eu, que expurgara de lendas fradescas a história do berço da monarquia, teria esforço bastante para avaliar como cumpria as longas e violentas dissensões dos reis da primeira dinastia com os bispos e com a curia romana. Quando li isto, sorri-me. Nessa mesma conjuntura publicava-se em Lisboa o meu segundo volume, onde se continha a narrativa de boa parte daquelas discórdias. Aí me parece ter dado documento de que os receios manifestados na imprensa inglesa não eram dos mais bem fundados. Mas esse volume, acendendo novas coleras, despertou em alguém a ideia acento agudo há de me refutar de modo inaudito. Do púlpito de uma das igrejas de Braga da antiga metrópole, onde ainda devem estar bem vivas as memórias do venerável Caetano Brandão, do ilustre prelado que pretendia reformar o breviário e missal bracharenses, por causa das suas intoleráveis patranhas e falsidades, freis do grande arcebispo, o meu nome foi lançado às multidões ladeado dos epitetos de hererê, de ímpio e de outros semelhantes. Um egresso fanático e ignorante,
como são centenares de sacerdotes no meio do nosso clero, que não recebe há muitos anos nem educação moral nem educação literária, cobriu-me de injúrias diante de um concurso numeroso, segundo me informaram, porque no meu livro usara do direito de historiador, qualificando devidamente essas inteligências vastas e enérgicas, mas corruptas, violentas e cobiçosas que cingiram a tiara papal, e que se chamaram Gregório, Inocêncio ou Honório. A princípio acreditei que isto não passara de um impulso de fanatismo individual, mas em breve me desenganei de que o facto pertencia a um sistema organizado de agressão. A imprensa política noticiou procedimentos análogos, para comigo em outros lugares do arcebispado. Se o objeto das invectivas era o mesmo, se igual à violência das expressões, ignoro, mas o que me pareceu evidente foi que havia, como disse, então insólito proceder um sistema uniforme e combinado. Calei-me. A minha equanimidade foi bastante para tolerar este ataque brutal à liberdade do pensamento. Foi tamanha como a do respectivo prelado, que guardou silêncio, e que devera ter advertido o seu clero de que, não havendo eu ofendido doutrina alguma da Igreja, e tendo-me limitado a julgar os homens e os factos da epocha sobre que escrevia, por mais erradas que fossem as minhas opiniões, elas não podiam ser qualificadas publicamente de heréticas, concitando-se assim contra a minha credulidade popular. Um sermão não é o meio de refutar erros literários, e muito menos o é qualificar tais erros como ofensas da fé, para os transformar em crimes religiosos. Em semelhante terreno a luta seria impossível, porque dele brota o risco pessoal, ou pelo menos a perda da reputação moral para um dos contendores, ou melhor direi para a vítima indefensa, amarrada ao poste desse novo gênero de patibulo. Os ignorantes olhariam com horror para o Lutero ou Calvino que surge na terra da pátria, e esse ódio público é uma verdadeira coação à liberdade legítima do escritor. Legítima, digo, porque apesar de tantas declamações e queixas, é evidente que no meu livro não há uma única palavra que ofenda a ortodoxia da Igreja. Se eu tivesse proferido alguma heresia, os prelados portugueses, e em particular Vossa Eminência como meu pastor, não seriam capazes de faltar aos seus mais estrictos deveres, deixando de me advertir do erro com caridade evangélica, e de me condenar se eu insistisse nele. Era então que aos bispos e não a qualquer desses circizidores de farrapos de sermões velhos, desses inimigos figadais da língua, da gramática e do senso comum, denominados por antifreis e pregadores ou oradores, que era lícito que cumpria lançar sobre mim o anátema. A guerra desleal que uma parte do clero, digo uma parte porque no seu grêmio há muitos homens leais e verdadeiramente ilustrados, me declarara no norte do reino não tardou a aparecer no meio-dia, no recinto da própria capital. O primeiro cometimento foi tentado numa solenidade notável, e num dos templos mais frequentados de Lisboa. Nesse acto o absurdo da agressão nasceu antes da impropriedade do lugar, do que das formulas empregadas pelo agressor, que se absteve de injúrias grosseiras. Lisboa não é Braga, e o negócio precisava aqui de maior circunspeção. Entretanto a tentativa desagradou geralmente, e eu pensei que enfim me deixariam em paz. Não sucedeu assim. Ultimamente na minha própria paróquia, e 2 dias depois noutra igreja da capital, fui de novo arrastado perante as turbas na torrente da eloquência clerical. Se no primeiro caso houve a intenção de se me administrar face a face uma correção fraterna, o cálculo falhou. Creio que Vossa Eminência me faz a justiça de acreditar que não me deleito excessivamente em ir ouvir maus sermões de há 60 anos, ou traduções detestáveis de fragmentos de sermonários franceses declamadas ou antes carpidas em tom ainda mais detestável. O anúncio de um sermão é para mim, por via de regra, a espada percussiente do anjo do paraíso flamejando à porta do templo. Salvo em raríssimos casos,
não haveria forças que pudessem arrastar-me a assistir aos partos da oratória, que por irrisão sacrilega, se denomina sagrada. A resistência dos meus nervos em tal conjuntura seria mais forte do que a própria vontade. Em Braga e creio que nos outros lugares daquela diocese, a censura tinha sido fulminada contra a liberdade com que falei dos chefes da Igreja nos séculos médios, da Curia Romana, e talvez dos bispos portugueses de então. Ao menos lá a invectiva tinha certa originalidade. No patriarcado, porém, as acusações, posto que menos brutais, tiveram o defeito de ser um verdadeiro plágio. Narrando no primeiro volume da História de Portugal, o recontro de julho de 1139 em Ourique, reduzido às dimensões que supus e suponho exactas, omite afabulando o aparecimento de Cristo, como coisa indigna da gravidade da história, e sob certo aspecto, demasiado irreverente para com o sublime fundador do cristianismo. Apenas numa nota alude a essa tradição absurda, afirmando que se estribava num documento falso, o célebre juramento atribuído a Afonso I, juramento que ainda existe no suposto original. Eis o grande escândalo para os pregadores de Lisboa. Confesso que e tractei esse embuste com o desprezo que ele merece, porque na verdade, conhecendo eu muitos diplomas forjados com maior ou menor destreza, este é sem contradição o mais inhabilmente executado. As poucas palavras que dediquei a semelhante ninharia suscitaram o zelo de alguns indivíduos, persuadidos de que eu tinha despedaçado com as 3 ou 4 linhas que a tal propósito escrevi, o Paládio da Independência Nacional, que bem fraca independência seria se estivesse como a descripta a crença ou a descrença num conto de velhas. Houve até um pobre homem, o qual no meio das discórdias civis que assolaram o reino pouco depois da publicação do meu livro, dirigiu aos povos do Alentejo uma proclamação, em que afirmava que ligado por um pacto infernal, com os membros do governo então derribado, eu ia demolindo as glórias portuguesas para vendermos de comum acordo a independência da pátria. Não me recordo agora do preço nem de quem foi o comprador, mas a venda parece que era indubitável. Entretanto, publicavam-se artigos de jornais e folhetos avulsos contra mim. Nada mais legítimo, nada mais liberal. Se os corsarios da Palavra de Deus, que esbombardeiam o meu pobre livro de um lugar aonde eu não posso subir, do alto do púlpito, convertido em chapitel de proa de junco malaio, houvessem seguido este rumo, seria eu tão ridículo como um instrumento da aparição, se disso me queixasse a vossa eminência ou aos outros prelados do reino. A imprensa é uma estacada onde nos julgadores do combate, e sobretudo de um combate literário ou científico, raja um grau de ilustração, que até certo ponto afiança uma decisão justa. Reptado a eu podia erguer a luva, ou deixar quando assim o entendesse, que o livro delatado servisse por si mesmo de resposta aos acusadores. Em um e outro caso procederia livremente, e não ficaria como no campo em que sou agredido, colocado debaixo de uma coação moral. Aí os reverendos pregadores, que têm tido a condescendência de tractar da minha humilde pessoa, até poderiam apelidar-me se quisessem, herege ímpio, ateu, demônio encarnado. Eu respondi-lhes que eles estavam bem livres de ser nenhuma dessas coisas, e ficávamos perfeitamente pagos. Dos folhetos avulsos dirigidos contra a História de Portugal, que me chegaram às mãos, tractavam justamente desse gravíssimo negócio da aparição, que em parte me tem feito vítima, por me servir de uma frase do padre Isla, da dialética eloquência dos selvagens da Europa. Ambos comedidos e corteses, ao mesmo tempo que produziam no meu ânimo um sentimento de tristeza, inibiam-me de responder-lhes, ainda quando não estivesse, como há pouco disse a vossa eminência, no firme propósito de evitar lutas estereis. A tristeza que sentia à leitura daqueles folhetos nascia de achar neles a prova da decadência,
a que tinham chegado neste país os estudos históricos. Num livro que, com bons ou maus fundamentos, mudava completamente o aspecto até aqui atribuído ao complexo dos sucessos do nosso país, na infância da sociedade portuguesa, havia por certo mais de uma inexação, mais de um defeito importante, como obra que era de homem desajudado numa empresa de tal ordem, e entregue unicamente aos próprios recursos e forças. Acerca, porém, das matérias positivas, históricas, susceptíveis de serir o exame, apenas apareceu, que me conste, um artigo no periódico literário A Revista Universal, e outro no Observador de Coimbra. As duas publicações avulsas que me vieram às mãos, ambas, como disse, curavam exclusivamente de me demonstrar o milagre da aparição, milagre do qual, atrevo-me quase a afirmá-lo, ainda que os meus adversários o tivessem sustentado com boas razões históricas, me parece que eu, Vossa Eminência, toda a gente que não seja algum leigo caputo, havíamos de continuar a rir, cada qual segundo o papel que aceitou nesta grande comédia humana, uns em público, outros em particular. Agora, pelo que respeita aos motivos que, além da razão geral já dada, me inibiam de responder aos dos escriptores, permita-me Vossa Eminência que eu dilate um pouco o discurso a este propósito. Não é a digressão alheia ao assunto. O meu silêncio ante contendores francos e leais, que me buscavam com armas corteses no campo da imprensa, interpretou a ignorância como um signal de fraqueza. Não contribuiria isto para despertar a audácia dos meus anatematizadores? Não seria eu próprio o culpado da minha afronta? Desculpe Vossa Eminência uma comparação, acaso ambiciosa em demasia. Tem o mérito de se referir a uma fabulã, e nós achamo-nos numa questão de fabulas. Quando o leão jazia moribundo, foram as feras valentes e generosas que arrostaram o perigo. O onagro só veio ferir-lhe a fronte pendida, depois que averiguada a situação do rei das florestas, se persuadiu de que podia injuriá-lo a seu salvo. Se fui, pois, o causador do mal, devo justificar o silêncio que o gerou. É a esse alvo que se dirige a digressão de que falo. Um dos folhetos era escrito por um ancião respeitável, não só pelas suas cãs, mas também pelos seus padecimentos físicos, consideração fortíssima para mim, que entendo ser sempre digna de respeito à desgraça, era a produção de um homem chegado àquele quartel da vida, em que o espírito parece eivado da ruína do corpo, que vem anunciando a proximidade do túmulo. Com a mão na consciência eu protesto a Vossa Eminência que ainda hoje sentiria remorsos, se na força da vida e do pouco talento que Deus repartiu comigo, não tivera sabido domar os impulsos de um ridículo amor próprio, se houvera ido derramar a aflição sobre o leito de dor do aflicto, para saborear o triste e vergonhoso prazer de ouvir os apupos do público a um pobre velho que queria, que tinha direito de morrer em paz, abraçado com as tradições da sua infância, que precisava de protestar contra um homem, o qual, embora involuntariamente, ia prostituir-lhe no coração ideias e afeitos, amigos constantes da sua larga existência. Se Deus pudesse fazer milagres absurdos e inúteis, como o da aparição, eu preferiria ver-me convertido em cirzidor e carpidor de farrapos parenéticos, a ter de acusar-me de uma ação que não sei qual seria mais, se covarde, se despiedada. Quanto ao outro folheto composto por um homem de talento, instruído e no vigor da idade, não militavam as mesmas razões de conveniência moral, militavam, porém, outras assaz fortes e de natureza análoga. Afastadas as considerações poéticas, alheias a matérias históricas, os argumentos coligidos naquela publicação a favor do milagre de Ourique dividiam-se em duas categorias, ou antes eram apenas dos argumentos. Um consistia no consenso de certo número de escriptores, todos de epochas mais recentes que o meado do século XV. A futilidade desta argumentação é evidente.
Os clássicos são respeitáveis como mestres de língua, mas como testemunhas de um facto que se diz acontecido pelo menos 300 anos antes que eles escrevessem, de nada servem. A qualidade de clássicos não exclui a de crédulos, e nem sequer a de inventores de patranhas. A Crônica de Clarimundo, a da Távola Redonda, a de Palmeirim de Inglaterra são escritas por 3 clássicos como Barros, Jorge Ferreira e Francisco de Moraes, e eu suponho, não sei se me engano, que esses livros não encerram senão mentiras. Se o autor queria provar-me a perpetuidade da tradição de Ourique, não devia esquecer o critério estabelecido por Vicente de Lérins, e com ele pelo senso comum, para distinguirmos das falsas as tradições verdadeiras. Quod semper quod ubique, quod ab omnibus creditum est. Era-lhe necessário mostrar-me essa tradição através de todos os séculos, e sobretudo dos séculos onde ela desaparece, os 3 imediatos ao suposto facto. Confesso a vossa eminência um pecado, e aliviarei dele a consciência, porque o confesso perante o meu pastor. A minha inteligência foi demasiado orgulhosa para descer a refutar semelhantes objeções. Que me importava de feito que a fabulante tivesse este ou aquele motivo, nascesse no século XV ou no XV? Tomara eu tempo e monumentos para averiguar os sucessos verdadeiros e as suas causas, circunstâncias e efeitos. Genealógico de embustes é mistério para o qual me falta inteiramente a vocação. A segunda categoria de argumentos, ou antes, o segundo argumento em favor do milagre, era a citação de 2 textos precisos, de 2 autoridades contemporâneas, que relatavam o sucesso. Uma era nada menos que a de S. Bernardo, outra a de uma cópia coeva do juramento, cópia conservada em Roma, e transcripta no volume 51 da Simitica Lusitana, manuscrito da Biblioteca Real, de cuja existência é abonador o ilustre cenáculo. Este argumento estava longe da óbvia fraqueza de Estoutro. A tradição e acento agudo a assim prender-se do século XV ao XI, embora obscurecida no período intermédio. Alguém imaginará, portanto, que para não responder a objeções deste valor aparente, só me conteve o propósito de evitar disputas escusadas. Não foi assim. Contiveram-me considerações de maior monta. Se o eram ou não, Vossa Eminência o julgará. Antes de tudo, observará Vossa Eminência que eu digo disputas escusadas. Digo-o, porque esses testemunhos contemporâneos não bastam, como Vossa Eminência sabe, para acreditarmos nos milagres da Idade Média. A excessiva devassidão e bruteza àqueles tempos de trevas uniam uma crença fervorosa, confundida com superstição extrema. A ideia acento agudo à religiosa formulava-se em tudo, na guerra, na vida civil, nos afectos do coração, nas artes, na literatura, na ciência, e quando uma ideia acento agudo a domina assim a sociedade, converte-se em prisma através do qual as coisas se iluminam com as cores que ele lhes transmite. O maravilhoso introduzia-se em todos os factos em que as imaginações, possuídas de uma espécie de febre moral, achavam pretextos mais ou menos plausíveis para lhe atribuir. Acrescia a tendência inata dos homens para indagar as causas dos diversos fenômenos. Comprimida num ambiente de ignorância e rudeza, ambiente em que vive boa parte do nosso clero, essa tendência dilatava-se, respirava pelo único resfolgadouro possível, pela fácil teoria do maravilhoso, do sobreinteligível. Nas crônicas de então quase que o miraculoso é o regular, e o natural é a exceção. Dos cronistas dos séculos bárbaros, o mais despreocupado é o benedictino inglês Mateus Paris. Todavia centenares que não dezenas de milagres absurdos, são gravemente narrados na Historia Major. Permite-me Vossa Eminência que lhe recorde um exemplo do modo de ver daquelas eras? Sem sairmos do reino nem do século XI,
e até limitando-nos à vida do personagem a quem se atribui o singular favor de Ourique, temos à mão um exercício de milagres, postoque em sentido inverso ao da aparição. Aludo aos desgostos de S. Rogendo com o nosso... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.